Não se pode vencer a Deus. 1 Samuel 5. Nós vemos no 5º capítulo de 1 Samuel que os filisteus tentaram se apoderar da Arca da Aliança como um troféu da sua conquista sobre os israelitas e o seu Deus. Os filisteus habitavam junto à costa do mar Mediterrâneo, em 5 cidades confederadas, Asdod, Gate, Ascalon, Ecrom e Gaza. Ao que tudo indica, o templo principal do deus deles, Dagon, ficava em Asdod, e foi para lá que levaram a arca, com o intuito de consagrá-la a Dagon, em reconhecimento da vitória que lhes dera sobre os israelitas. Eles não sabiam que Deus permanece invencível e imutável, soberano Senhor, mesmo quando seu povo é derrotado por causa dos seus pecados. E o próprio Deus os entrega nas mãos do inimigo para que sejam corrigidos e se arrependam dos seus maus caminhos. Eles não sabiam nada a respeito do fato de que Deus vindica sua santidade, quando revela que não aprova os pecados do seu povo, por sujeitá-lo à correção. Se o Israel de Deus é vitorioso, é porque tem andado nos seus caminhos. E se Israel é derrotado pelos seus inimigos, é porque tem andado contrariamente com seu Deus. Todavia, aos olhos dos adoradores de Dagon, de um culto religioso sensual e pecaminoso, esta verdade estava totalmente encoberta, pois se soubessem disso, jamais teriam se apoderado da Arca da Aliança, com o propósito de dedicá-la como oferenda a Dagon. Desse modo, seriam humilhados e abatidos por causa daquele grande erro, pois pensando que poderiam submeter o Deus de Israel, acabariam sendo submetidos por ele, sem a necessidade do auxílio de qualquer pessoa do seu povo. O falso Deus dos filisteus, assim como eles próprios, seriam duramente humilhados, pois tendo colocado a arca diante do ídolo, que representava Dagon, eles o encontraram no dia seguinte prostrado ao solo, com o rosto em terra, aos pés da arca, como quem estivesse prestando reverência humilde a alguém superior. O reino de Satanás cairá prostrado diante do reino de Cristo, e por mais que os seus seguidores tentem apoiá-lo, como os filisteus o fizeram, pois tornaram a levantar Dagon, depois de tê-lo encontrado prostrado com o rosto em terra, tiveram que suportar a humilhação de encontrá-lo no dia seguinte, não apenas caído, mas com os membros e a cabeça cortados, separados do seu tronco. Isto indica que por mais que o reino das trevas tente prevalecer, ele será por fim destroçado pelo poderoso braço do Senhor, sem o auxílio de mãos humanas. Por mais que os idólatras tentem manter os seus ídolos elevados e estimados em grande honra, haverão de ser abatidos juntamente com seus ídolos, no dia do justo juízo de Deus. Lemos em Apocalipse 9, verso 20. Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Os filisteus anteciparam o que há de ocorrer no tempo do fim, porque mesmo diante dos juízos do Senhor sobre o seu falso Deus, não se arrependeram de suas más obras, e não se converteram ao único Deus verdadeiro. Em razão disso, eles próprios foram submetidos a duros castigos e humilhações, pois o Senhor feriu os filisteus de Asdod, e de suas cercanias, com tumores. Nisto, reconheceram que era a mão do Deus de Israel que estava pesando sobre eles, e sobre o seu falso Deus. Todavia, em vez de se arrependerem, decidiram permanecer adorando a Dagon, e pensando em se livrar de seus problemas, resolveram enviar a arca para a cidade de Gate, que também pertencia aos filisteus. Eles podem ter pensado que o Deus de Israel havia se incompatibilizado com Dagon, pois os pagãos tinham o costume de juntar outros deuses à divindade principal que eles adoravam, formando assim um panteão de deuses. Um idólatra pode se devotar a uma divindade mais do que a outras, mas presta culto ou honra a todas as demais divindades, pois julga com isso que terá uma maior cobertura de proteção. Desta forma, decidiram levar a arca para Gate, onde poderia ficar longe de Dagon. Contudo, o juízo estava determinado sobre os filisteus, não propriamente por terem derrotado os israelitas, porque isto foi também um juízo de Deus sobre eles, mas pela própria impiedade dos filisteus, pela sua idolatria e irreverência, e assim, as pessoas de Gate, grandes e pequenas, foram também assoladas com tumores e com a morte. Pelo que decidiram se livrar imediatamente da arca, enviando-a para outra cidade dos filisteus, Ecrom. E os seus habitantes muito temeram e disseram que lhes haviam enviado a arca para que fossem mortos pelo Deus de Israel, e como era muito grande o castigo de Deus sobre eles, foi decidido em conselho que a arca deveria ser devolvida a Israel. Como Cristo é, por meio do testemunho dos cristãos fiéis, cheiro de morte para a morte nos que se perdem, de igual modo as tábuas do testemunho com os 10 mandamentos, que estavam no interior da arca, eram cheiro de morte para a morte dos incircuncisos filisteus, que se recusavam a dar crédito à verdade, por estarem apegados à mentira. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1 verso 18.
Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1 verso 25. Passamos agora à leitura do 5º capítulo de 1 Samuel. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, e a levaram de Ebenezer a Asdod. 2 Então os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. 3 Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. 4 Levantando-se eles de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. 5 Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. 6 Entretanto a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, a Asdod e aos seus termos. 7 O que tendo visto os homens de Asdod, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. 8 Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os chefes dos filisteus, e disseram, que faremos nós da arca do Deus de Israel? Responderam, seja levada para Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. 9 Desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, causando grande pânico, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhes tumores. 10 Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo, transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matar a nós e ao nosso povo. 11 Enviaram, pois, mensageiros, e congregaram a todos os chefes dos filisteus, e disseram, enviai daqui a arca do Deus de Israel, e volte ela para o seu lugar, para que não nos mate a nós e ao nosso povo. Porque havia pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara sobre ela. 12 Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor da cidade subia até o céu.